Espero que pela graça de Deus você esteja bem. Neste vídeo celebramos o culto do 14º domingo após Pentecostes. E eu saúdo você com o lema da semana, palavra do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Essa palavra de Jeremias faz parte de uma conversa mais longa que o profeta teve com Deus. Conversa em que Jeremias, inclusive, se queixou na presença de Deus por causa do seu ministério. Por anos ele já havia anunciado a palavra de Deus ao povo de Judá, chamando o povo ao arrependimento, e nada havia mudado. O povo não se voltava para Deus e Deus executaria o seu juízo sobre eles, o que aconteceu com o cativeiro babilônico. E nessa parte da conversa com Deus, Jeremias descreve como em confiança ele recebeu a palavra que Deus lhe deu. A imagem é muito expressiva. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Foram gozo e alegria para o meu coração. Jeremias reconheceu o valor da palavra de Deus e a sua necessidade da palavra de Deus. Não perdeu tempo. Logo a acolheu, logo a absorveu, logo deixou que a palavra fosse sua força vital. Jeremias teve uma caminhada com Deus muito difícil. Foi um profeta no meio de um povo rebelde contra Deus que não se arrependeu. E isso trouxe muito sofrimento para Jeremias. Mas ele sempre encontrou consolo e forças em Deus que falava com ele. Consolo e força nas palavras de Deus. Conceda a Deus que também nós hoje, quando ouviremos a pregação da palavra, a acolhamos, absorvamos e tenhamos nela força para a vida. Convido você para uma oração. Amado Deus, nós queremos agradecer que Tu nos concede no dia de hoje o privilégio de podermos nos colocar sob a Tua palavra. Dá que a recebamos assim como Jeremias a recebeu, entendendo e crendo na importância que ela tem, confiando que ela nos vem, ó Senhor, como palavra que vem diretamente de Ti e que pode nos alimentar, nos fortalecer e nos ajudar. Que assim, ó Senhor, Tu estejas conosco e com a Tua palavra continue fazendo a Tua obra em nossas vidas. Amém. Ouvimos agora uma canção para cantar junto ou para ouvir e refletir. Após ouviremos a pregação da palavra de Deus. Cedo me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor.
houvesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam motivados por meio da pregação da Palavra de Deus para esse próximo domingo, 14º domingo após Pentecostes. E a Palavra de Deus para esse domingo nos exorta, o apóstolo Paulo nos exorta a que o amor cristão, a que o nosso amor não seja um amor fingido. E talvez nós pensemos assim, bom, afinal nós não o praticamos porque ele deve ser sincero. Não o praticamos porque não é sincero. Quando for sincero, então o praticaremos, com certeza. Por enquanto, então, nós aguardamos que a sinceridade brote do nosso coração para que o amor seja sem hipocrisia. Melhor, talvez, pensamos odiar com sinceridade e autenticidade do que amar sem sinceridade. O texto indicado para a pregação do próximo domingo se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, nos versos 9 até 21. E eu passo a ler, então, Romanos 12, 9 até 21. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros, mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos
em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. No capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, nós encontramos um texto muito conhecido que fala do culto racional. Não vos conformeis com este século, com esta era, mas deixai-vos transformar pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E a seguir, então, a partir da renovação da mente, que deve acontecer em nós, por meio do agir do Espírito Santo, Paulo exorta, então, os cristãos a que tenham um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé, não como uma medida subjetiva da fé, mas medida de fé de todos nós como cristãos, que não é nada mais, nada menos do que a própria pessoa de Jesus. A compreensão dada por Ele mesmo, também a maturidade cristã alcançada. E para os cristãos, então, o serviço, a humildade, a abnegação é sinal de maturidade, e não o contrário. Em Cristo, nós formamos um só corpo, e a maneira como vivemos esses dons que recebemos de Deus para o agir na igreja, para agirmos no corpo de Cristo, deve ser a partir de um conceito equilibrado de nós mesmos. É assim que facilmente queremos sobrepujar os outros, queremos forçar nossas opiniões, queremos ser reconhecidos como mais sábios do que os outros, queremos ser tomados como mais importantes do que os outros. Dons podem ser, portanto, utilizados também de maneira desequilibrada, para destruição e não para edificação do corpo de Cristo. E eu trago isso para que nós possamos trazer à nossa mente o porquê agora, neste contexto, o apóstolo Paulo inclui essa temática do amor e tantas coisas que dizem respeito ao amor cristãos. Essa relação, os dons e o amor, é uma sequência, uma combinação vista no apóstolo Paulo também na primeira carta aos Coríntios. Se lembrarmos bem, capítulos finais da carta aos Coríntios, o bloco que vai de 1 Coríntios 11 em diante, justamente trata a respeito da vida comunitária. E logo o apóstolo Paulo começa a falar, 1 Coríntios 12, a respeito dos dons. E logo depois, em 1 Coríntios 13, antes de falar, por exemplo, de dons sobrenaturais experimentados na comunidade, o apóstolo, então, passa a mostrar um caminho sobremodo excelente. E sem esse caminho, é impossível que dons sirvam para edificação. E que caminho é esse? É o caminho do amor. O amor vivido em comunidade. O amor que é a maneira também a partir da qual os dons devem ser vividos na comunidade. No verso 9, esse ingrediente é acrescentado. O pensamento a respeito do amor. Ou seja, um pensamento equilibrado a respeito de si mesmo
para o exercício dos dons na comunidade e o amor que agora vai ganhando, então, contornos bem claros, a partir do verso primeiro indicado para a pregação do próximo domingo. Os versos de 9 a 16 vão falar, então, sobre o amor cristão na comunidade. O amor é o centro de uma ética cristã. Pouco mais adiante, na mesma carta, no capítulo 13 da carta aos Romanos, nós lemos: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei, pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, diz o apóstolo Paulo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. O apóstolo Paulo fala do amor como fruto do Espírito Santo. E este fruto do Espírito Santo se desdobra em atitudes bem práticas, como a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, de forma ativa, a bondade para com os outros. Não só uma benignidade receptiva, mas uma bondade ativa. A fidelidade, como característica deste amor que nos é descrito, trazido, apresentado pelas Escrituras. A mansidão, o domínio próprio, como lemos na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versos 22 e 23. Também aos Gálatas, o apóstolo Paulo afirma que diante ou contra essas coisas, amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, diante disso não existe lei. E o apóstolo Paulo exorta-nos então no verso 9, o amor deve ser sincero. O amor, de acordo com as Escrituras, não é mero sentimento, o qual sim, como disse no início, esperaríamos surgir em nosso coração para que então o coloquemos em ação. O apóstolo Paulo não está falando de um amor sincero como algo pelo qual esperamos surgir em nosso coração, para então tomarmos atitudes. De uma sinceridade que então sim, talvez serve até como desculpa, pois ela nunca aparece, então também nunca colocamos o amor em prática. Melhor odiar então com sinceridade e autenticidade do que amar sem sinceridade? O hipócrita, e o apóstolo Paulo diz, o amor de vocês seja sem hipocrisia. O hipócrita era o ator em algum drama, aquele que interpreta, aquele que atua, aquele que finge. E eu creio que na comunidade, gestos e palavras forçadas, fingidas, talvez até mesmo agendadas, programadas, para que pessoas talvez sejam bem recebidas no início do culto, palavras forçadas, fingidas, serão detectadas de longe. É assim que detectamos de longe também quando temos flores naturais ou quando temos flores artificiais. Flores artificiais podem até ter sua beleza, mas nunca poderão ser comparadas com flores naturais. Palavras e gestos verdadeiros, ainda que não tragam bem-estar, no momento serão melhores do que um beijo fingido de traição. E o amor tem dessas coisas. Nem sempre no momento as coisas funcionam da maneira mais confortável. Muitas vezes, palavras de verdade precisam ser ditas em amor também na comunidade. Melhor é o amor que não é hipócrita, que não é fingido. A ética cristã e amor cristãos estão baseados sempre em renúncia. E dessa renúncia, do agir do Espírito em nós, brotará amor sincero, que se concretiza também em atitudes bem práticas. E o apóstolo Paulo vai dizendo, odiar o mal,
apegar-se ao que é bom. O quanto talvez fazemos bem o contrário. Nós nos apegamos ao mal. Nós odiamos o bem e temos gosto pelo mal, o mal pelo outro. O amor cristão na comunidade do qual Paulo está falando se desdobra em atitudes descritas por verbos, como vemos neste texto, como dedicar-se. O amor cristão tem a ver com dedicação, com esforço. O amor cristão tem a ver com honra. O amor cristão tem a ver com zelo, com cuidado. E o zelo é uma palavra aqui que em outros lugares é traduzido justamente por dedicação. Paulo fala, por exemplo, em não dar lugar à preguiça. Paulo fala desse zelo, dessa dedicação, como o contrário de uma preguiça, de uma inércia, de uma acomodação, que por vezes pode estar agindo sorrateiramente na vida da comunidade. Na dedicação, no zelo, não sejam preguiçosos, inertes, acomodados. Paulo exorta para que haja fervor. Paulo exorta para a ação, para o serviço, a partir justamente da ação do Espírito Santo. Fervor no Espírito não aponta, portanto, simplesmente para uma excitação religiosa ou para um determinado ativismo religioso, mas sim para o serviço abnegado, humilde, para o serviço obediente, em amor ao próximo, em amor às pessoas. O apóstolo Paulo também diz que nós devemos nos alegrar pela esperança que temos. E essa é uma marca da comunidade cristã. Alegrar-se na esperança. Não apenas na esperança de que coisas melhorem aqui, mas a esperança sobre a qual o apóstolo Paulo fala e incita os seus ouvintes a atentarem. É a esperança da eternidade. Para o alvo da vida cristã. Em outro lugar, o apóstolo Paulo também nos diz, como cristãos, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida aqui, nós somos então os mais infelizes de todos os homens. Mas, como cristãos, nós devemos sim viver o dia a dia na alegria da esperança da eternidade. E é essa esperança que também orientará todas as nossas atitudes, pois serão medidas a partir daquilo que é eterno e não daquilo que é simplesmente passageiro, fugaz. Olhar para a eternidade faz com que vivamos o nosso dia a dia de forma diferente. E essa deveria ser, conforme o apóstolo Paulo, uma marca da comunidade cristã. E por isso ele exorta aos romanos, a comunidade em Roma, para que viva também dessa maneira. A alegria da esperança pela eternidade dos cristãos não é aquela que deixa o mundo o quanto pior, melhor, pois no céu tudo será diferente. Não, é uma alegria na esperança da eternidade que revelará as coisas como de fato são. Uma alegria que serve como motivação, que é força para mãos e pés, para ações feitas em amor. As tribulações que certamente aparecem na vida dos cristãos, que aparecem na vida da comunidade, devem ser encaradas com paciência. Em meio às aflições, em meio à tribulação, em meio à oposição, também em meio às possibilidades de esmorecimento, de desânimo, de apatia, de preguiça, a oração deveria ser perseverante. Oração é marca do relacionamento com Deus. E a oração conta com a sua ação, com a ação do próprio Deus. Aguarda por sua ação, primeiramente em nós mesmos, para que nós mesmos sejamos modificados. É interessante o quanto o texto sempre diz e nos estimula a olharmos para nós mesmos desde o início do capítulo. Não tenhamos um pensamento elevado demais a nosso respeito. Não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, diz o texto mais adiante. Essa moderação a respeito do pensamento sobre as coisas e sobre nós mesmos, sobre as situações.
Isso é algo que nos é presenteado pelo Espírito Santo. Senão, nós seguiremos somente os nossos pensamentos. Nós esmoreceremos e padeceremos nas tribulações. Nós abandonaremos a oração. Nós não seremos perseverantes. O verso 13 do texto lido fala da ajuda para aliviar as necessidades dos irmãos na fé. Necessidades reais. Sensibilizam irmãos e irmãs reais da comunidade. A igreja primitiva era composta de gente que tinha um olhar sensível aos que tinham necessidades entre eles. Atos 2,45 diz, inclusive, que a comunidade primitiva era composta de pessoas que, inclusive, vendiam suas propriedades e dividiam as coisas entre os necessitados. Ou seja, havia um olhar para os necessitados. E esse olhar é algo que nós devemos ter ainda hoje na comunidade cristã. Quem são talvez os irmãos e irmãs na fé aí na nossa comunidade onde nós vivemos, que hoje precisam de ajuda, que hoje precisam de uma ajuda financeira, a quem a comunidade deveria dar uma atenção especial talvez neste momento? Outra marca muito importante dos cristãos em todos os tempos, trazida por este texto, é a hospitalidade. Não somente Paulo fala em hospitalidade. Em 1 Pedro 4, verso 9, lemos: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. A hospitalidade não deve ser motivo de reclamação. Ah, temos visita, vamos ter que abrir mão do nosso tempo, vamos ter que abrir mão do nosso espaço, vamos ter que cuidar das pessoas. Sem reclamação, diz a primeira carta de Pedro. Devemos encontrar formas de hospitalidade numa época agitada, corrida. A hospitalidade vivida na comunidade cristã pode ser e é uma grande bênção, onde a solidão é deixada de lado, onde interesses meramente pessoais são deixados de lado, onde a alegria tem espaço, onde refeições em conjunto têm espaço, onde o compartilhar da vida e das coisas da vida ganha espaço. Está aberto à hospitalidade. É se abrir ao próximo, servir ao próximo com o que nós temos, fazer da nossa casa a sua casa, de nossos recursos, os recursos dos outros. Reconhecer que nada do que temos ou somos é meramente nosso, mas que como dádiva de Deus também é dádiva para o outro, que aquilo que temos, tudo que temos, deve servir ao nosso Deus. A hospitalidade faz com que nós rompamos com a solidão, que rompamos com o individualismo. E mais do que ser eventualmente hospitaleiro, o texto, na verdade, aponta para uma busca proposital por oportunidades de hospitalidade. E esse é um desafio muito concreto que eu gostaria de deixar hoje. Que nós procuremos oportunidades de hospitalidade. Que nós sejamos hospitaleiros para as pessoas. Que nós abramos nossas casas, que nós abramos nossos corações. E com certeza nós vamos experimentar a bênção de Deus sendo derramada sobre nós. Participar das necessidades dos santos significa que tomamos parte, que temos comunhão também nas necessidades. Que as necessidades dos outros importam para nós e se tornam também nossas necessidades. Numa segunda maior parte deste texto, o apóstolo volta seu olhar para a atitude dos cristãos para com aqueles que estão fora. É interessante que esse novo aspecto é detectado a partir do verso 14. Inimigos e a perseguição cristã entram em foco. O foco está nos de fora da comunidade. Quais deveriam ser as marcas, então, do amor cristão para com os que estão fora da comunidade? Ou o amor é algo que deve ser vivido somente para os de dentro? Aos perseguidores, a resposta é bem a moda de Jesus. Bênção em lugar de maldição. Quero ler as palavras de Jesus, a partir de Lucas 6, 32 a 36. Que mérito vocês terão
se amarem aos que os amam. Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. É interessante percebermos que o que nos é dito logo depois, no verso 15, é que depois de falar de abençoar e não amaldiçoar quem persegue, o apóstolo aponta para uma atitude de empatia. Cristãos não se alegram quando alguém chora, seja esse alguém quem for. Também um de seus possíveis perseguidores. Cristãos choram com quem chora e cristãos se alegram com quem se alegra. Nesse sentido, o apóstolo Paulo aponta na direção da empatia, do vestir o sapato do outro, colocar-se na situação do outro. Cristãos são humanos por excelência. Já compartilhei isso várias vezes com estudantes aqui na FLT, que nós tínhamos uma professora de aconselhamento cristão, que agora está de volta na Alemanha. Certo dia ela compartilhou de uma camiseta que ela gostaria de fazer para ela, pois tinha visto essa camiseta num outro lugar, e a camiseta dizia assim: faça como Deus, torne-se humano. Faça como Deus, torne-se humano. Foi justamente isso que Deus fez, tornou-se humano. E talvez quanta desumanidade experimentamos mesmo em nossas comunidades. Às vezes tanta crítica, tanta cobrança, tanta alegria por coisas erradas que acontecem, porque talvez as minhas ideias não foram tomadas como as melhores, como as mais sábias. Outra característica dos cristãos, e isso inclusive um fator de grande atratividade na igreja primitiva, que vivia em um mundo extremamente segregado, com camadas sociais fortemente fixadas, é a associação de pessoas abastadas com pessoas em posição inferior aos olhos da sociedade. Igreja de Jesus, nesse sentido, não é uma associação ou clube de iguais, de mesma posição social, de mesmas condições financeiras. Não, Igreja de Jesus é corpo de Cristo, e nele somos feitos um. Em outra carta, em Gálatas, no capítulo 3, verso 28, lemos as seguintes palavras do apóstolo Paulo: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Ou seja, papéis, posições sociais são relativizadas na comunhão em Cristo, e também a situação econômica não é fator determinante e não deve ser fator determinante para a associação, para a comunhão. Uma atitude snob em relação a pessoas menos abastadas não corresponde ao amor que vem do agir do Espírito. Altivez, arrogância, esnobismo em relação a um irmão de posição econômica inferior, assim como considerar-se sábio aos próprios olhos, não condiz com a renovação da mente. Com essa renovação de mente que nos faz pensar na medida certa, com a medida certa a respeito de nós mesmos. Como nós lemos no início do capítulo 12 da carta aos Romanos. A medida da fé é Cristo. E a partir de Cristo, enxergamos então de forma nova, tanto a nós mesmos, quanto ao nosso próximo. No quanto depender de nós, portanto, que nós busquemos viver em paz com todos, diz o apóstolo Paulo. Por vezes isso não vai dar certo. E por isso o apóstolo diz, no que depender de nós, que isso seja assim.
Mas que não seja por nossa causa que isso não se concretiza. No que depender de vós. Vivam em paz, promovam a paz. Façam todo o possível para isso. Traduz a NVI. A vingança não é uma atribuição nossa. Mas sabemos a quem ela pertence, ou seja, ao próprio Deus, que também julga corretamente, julga sem parcialidade, assim como nós fazemos com o nosso olhar tantas vezes equivocado. A vingança é confissão pessoal de incredulidade nesse sentido. A vingança é confissão de autojustificação na medida em que toma para si um direito que é de Deus. E ao levarmos a cabo a vingança, nos colocamos, portanto, no lugar de Deus. É na cruz. É na cruz que a ira de Deus foi colocada. E é de lá que vem a justiça. Para mim, mas também para o outro. Para mim, mas também para o meu inimigo. E quando eu reconheço isso, quando deixo esse julgamento e a vingança nas mãos de quem soube e sabe o que fazer com ela, então confesso a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. O espantoso é que assuma a retribuição que cabe ao seguidor de Jesus é sempre uma retribuição em forma de bem ao outro. Não basta também só deixar para lá, entregar para Deus e pronto, mas a exortação do apóstolo Paulo é uma atitude positiva. Ao inimigo com fome, não deixe ele simplesmente para lá. Não faça de conta que ele simplesmente não existe. Não faça de conta que o problema não existe. O problema existe, mas deve ser colocado na cruz, onde a justiça foi feita e onde a ira foi colocada. Não, se o teu inimigo tiver fome, haja positivamente. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Ao inimigo com sede, dá-se de beber. O mal deve ser vencido com o bem, como lemos no final, no verso 21. Não somente o mal do outro deve ser vencido pelo bem, mas o próprio mal do nosso coração não deve ter a vitória. Que o amor não seja fingido, mas que o amor seja sincero. Assim começa o texto bíblico. E no verso 21 nos é dito: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Que o Senhor nos abençoe e derrame sobre nós o seu Santo Espírito, o amor, que se desdobra em atitudes bem concretas, em atitudes práticas, na vida da comunidade, mas também em relação a esse mundo, e que assim nós sejamos instrumentos desse seu amor e possamos apontar para quem de fato nos amou e levou todo o mal, toda a falta de amor na cruz. Que o Senhor nos abençoe, derrame sobre nós o seu Santo Espírito e que possamos meditar adiante nesta palavra. Amém. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60, a 30 por 1. Receba a bênção de nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.